Convido agora o Roberto Mota para fazer a sua exposição. Roberto, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao comandante Joel a oportunidade de falar sobre cidades inteligentes, que é um assunto que está na ordem do dia. E para provar, eu vou contar uma história. Enquanto o doutor Marx estava fazendo a apresentação, eu estava sentado aí preocupado, porque o meu filho ficou em recuperação e estava fazendo uma prova hoje na escola e tinha que voltar para casa. E pouco antes de eu ser chamado aqui, ele me disse que estava chamando um Uber para voltar para casa e que ia compartilhar a viagem comigo, para eu saber se ele já chegou ou não chegou em casa. Enquanto eu estava ali, o meu assistente Roberto estava acompanhando a viagem dele, num carro de um desconhecido da escola para casa, né? E assim a gente vê a tecnologia invadindo o nosso dia a dia. Muito bem. De baixo. A tecnologia funcionando. Essas são as minhas informações de contato, as minhas ideias estão em artigos, vídeos, reportagens da internet. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Eu convido vocês a me seguirem. O Alexandre está rindo ali atrás, porque ele deve ter sido meu seguidor número 2. E as minhas ideias também estão em 2 livros. O primeiro, que eu publiquei em 2016, chamado O Ficar a Pátria Livre, e o segundo, chamado Jogando para Ganhar, que eu lancei no ano passado, e eu vou estar assinando, numa tarde de autógrafos, esse livro na semana que vem, na Bienal do Livro. Convido a todos que puderem comparecer. Esse livro, na Bienal, está com 40% de desconto para todos os agentes de segurança pública e militares. É só chegar lá, não precisa mostrar carteira nem nada, é só dizer que é agente de segurança ou militar e tem 40% de desconto. É a minha forma de honrar as pessoas que estão desempenhando um papel fundamental no Brasil de hoje. Mas o que são cidades inteligentes? É uma pergunta interessante. E a definição que eu gosto é a que diz que uma cidade inteligente incorpora tecnologias de informação e comunicação na gestão urbana e usa essas tecnologias como ferramentas inovadoras e resilientes. O que significa isso na prática? Isso significa que uma cidade inteligente ela é formada por 4 componentes. O primeiro componente mais básico é uma infraestrutura de comunicação, que há alguns anos atrás era chamada de Information Superhighway, né? Até o Bill Gates, se eu não me engano, escreveu um livro com esse título. O que nada mais é do que um backbone de banda larga, muita velocidade, a preços acessíveis e chegando em qualquer lugar. Esse é o primeiro componente. O segundo componente de uma cidade inteligente são sensores. Sensores espalhados em todo lugar, que deem informações sobre temperatura, volume de trânsito, nível de águas pluviais, poluição, disparos de armas de fogo, vagas de estacionamento, iluminação pública e até percurso de ônibus. Da mesma forma que eu acompanhei o percurso do meu filho, uma prefeitura pode acompanhar o percurso dos ônibus, saber onde é que eles estão, quanto tempo eles estão levando. Esses sensores usam a internet das coisas para se comunicar e enviar as informações. O terceiro componente de uma cidade inteligente são os centros de comando e controle. E o Rio de Janeiro tem 2 centros. O primeiro deles é o CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, que é utilizado pelas forças de segurança e pela Defesa Civil. Hoje, esse centro recebe imagens de mais de 7.000 câmeras e opera o serviço de atendimento do 190 da Polícia Militar. A menos de 500 metros dali funciona o Correio, que é o Centro de Comando e Controle da Prefeitura, que é voltado primariamente para o monitoramento de trânsito, condições climáticas e a rotina operacional da cidade.
Em ambos os centros, os desafios e as oportunidades são muito grandes, principalmente o desafio de manter a tecnologia operacional e atualizada. Durante a transição de governo, eu tive a oportunidade de conhecer melhor o equipamento do Estado, o CICC, e é uma quantidade muito grande de tecnologia lá, e todo mundo conhece a rapidez com a qual a tecnologia se torna obsoleta. Então, como é que o Estado pode enfrentar esse desafio de levar, às vezes, 1 ano, 2 anos, num processo de aquisição, seguindo a nossa legislação, e quando adquire o equipamento, que foi especificado 2 anos atrás, ele tem mais 6 meses, 1 ano de vida útil. E aí, como é que a gente faz? A minha proposta para reduzir as necessidades de investimento por parte do Estado, ao mesmo tempo em que a gente agiliza o atendimento à população, é a utilização de centros de comando e controle distribuídos de forma regional. O centro de comando regional atenderia, por exemplo, a um grande condomínio, a um shopping, uma rua, um bairro, ou até um município. Esse centro regional, ele seria construído e operado inteiramente pela sociedade civil ou pela iniciativa privada. O centro regional, vamos supor, um centro de comando e controle aqui do centro da cidade, ele pode receber as imagens de todas as câmeras que já estão instaladas em restaurantes, em farmácias, em lojas. Quantas câmeras existem hoje instaladas por entidades privadas no centro do Rio de Janeiro? Eu arrisco dizer que, provavelmente, alguns milhares de câmeras. Os operadores desse centro de comando regional fariam a monitoração dessas imagens usando os procedimentos e a tecnologia de livre escolha deles. Uma vez que seja detectada uma anormalidade ou uma atividade criminal que exige a atenção do poder público, uma mensagem é enviada ao Centro Integrado de Comando e Controle. Olha, problema na Câmara tal do Centro de Comando e Controle do centro da cidade. Dá uma olhada. Aí o Estado, ou se for o caso a Prefeitura, assume o controle daquela câmera, identifica o que está acontecendo e, se for o caso, toma as providências devidas. O quarto componente de uma cidade inteligente são as interfaces, que são usadas para disponibilizar as informações. O nome da moda dessas interfaces é dados abertos. Hoje todo mundo fala de dados abertos, né? Dados abertos, ele embute um conflito que é muito importante, porque ao mesmo tempo em que a sociedade exige dados abertos, acesso, transparência, a sociedade também exige privacidade. Ninguém quer ter as suas informações pessoais espalhadas por aí, embora a maioria delas já esteja, como vocês podem verificar facilmente, dando um Google no número de CPF de vocês e depois se apavorem com o que vai aparecer na tela do computador. A tecnologia está no futuro do Rio de Janeiro. A tecnologia, o conhecimento da tecnologia é o novo petróleo do Rio de Janeiro. Nós temos no Rio um grande número de universidades e uma grande concentração de entidades ligadas à pesquisa. Dizem que nós temos a maior concentração de doutores por metro quadrado do Brasil. Infelizmente, a economia do Rio de Janeiro ainda está concentrada em alguns setores que foram os setores que mais sofreram com a recessão econômica, que são os setores automotivo, siderúrgico, de construção civil. O setor de óleo e gás foi incrivelmente afetado por uma queda no preço do barril de $120 para $20. Esse é o preço que chegou o barril de petróleo. No Rio de Janeiro, a informalidade atinge 60% dos trabalhadores hoje.
mais as oportunidades estão em todo lugar. Eu morei um tempo fora, voltei para o Rio de Janeiro para nunca mais sair daqui. E eu, quando eu olho para o Rio, eu vejo uma mistura de Flórida com Nova York, com Califórnia, incluindo o Vale do Silício. Quando falamos de desafios, nós também temos que falar de oportunidades. E alguns desafios do Rio de Janeiro representam oportunidades gigantescas se a gente tiver um olhar diferente. Por exemplo, para mim nada encarna mais os desafios e as oportunidades do Rio do que as favelas. Vocês conseguem imaginar a quantidade de riqueza e o potencial de desenvolvimento e geração de renda que está latente em uma favela carioca, especialmente as favelas da Zona Sul? E se nós ousássemos livrar a população das favelas do crime e da exploração e transformássemos as favelas em regiões com as mesmas condições de habitabilidade, sustentabilidade, que é uma palavra da moda, a gente não pode falar uma frase sem incluir sustentabilidade, e estética do resto da cidade. E se cada favela carioca virasse uma Smart City? E as calçadas da nossa cidade? As calçadas de uma cidade devem ser o marco zero da civilização urbana. E o que são as calçadas do Rio de Janeiro? Eu acho que são uma gigantesca oportunidade. Como serão as calçadas de uma Smart City? Essa calçada aqui fica em frente à Casa Firjan, ali em Botafogo. Na caminhada em direção a esse futuro melhor, um futuro onde as favelas são Smart Cities, onde as calçadas são diferentes, estão surgindo novos instrumentos institucionais muito importantes. Um desses instrumentos, sobre os quais o governador falou hoje de manhã num evento, é a Câmara Metropolitana, que foi criada pela Lei Complementar Estadual número 184, de 28 de dezembro do ano passado. Essa lei determinou que a gestão da região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo 22 municípios, ela deve ser feita por uma autarquia do governo do Estado, chamada Instituto Rio Metrópole. Vejam bem, esse instituto ficará responsável por cuidar do interesse comum desses 22 municípios, tratando de saneamento, resíduos sólidos, ocupação do solo, mobilidade urbana, mudanças climáticas, desenvolvimento urbano e comunicação digital. Só assunto fácil, só assunto sem importância, né? As tecnologias de Smart City vão ter que passar pela Câmara Metropolitana. Outro instrumento de melhoria urbana muito usado nos Estados Unidos e no Canadá são os Business Improvement Districts. Os BIDs são um modelo de revitalização de centros urbanos que permite que os proprietários de imóveis de uma determinada área se organizem voluntariamente para implementar serviços suplementares aos serviços públicos em uma determinada área. Lá fora, a legislação permite que, se uma maioria de proprietários concordar, é instituída uma cobrança de uma taxa extra, e essa taxa é usada para financiar serviços de urbanismo, limpeza, segurança. Então, é uma alternativa, no momento em que recursos públicos são escassos, para que se implemente os serviços de uma Smart City, né? A adoção dos Business Improvement Districts no Brasil ainda depende de mudanças na legislação, porque a cobrança dessa taxa tem características de tributo. Então é preciso, provavelmente, uma emenda constitucional. Aqui no Rio de Janeiro, as polícias já começam a testar o boletim de ocorrência eletrônico,
que pode ser feito por qualquer policial na rua, eliminando a necessidade do cidadão ir à delegacia. Isso já está sendo testado na Ilha do Governador. Isso também é Smart City. Mas e o futuro econômico do Rio de Janeiro? Aonde os nossos filhos e os nossos netos vão trabalhar? Quando eu me formei, no longínquo ano de 1984, o Rio de Janeiro ainda tinha um mercado financeiro pujante, era cheio de oportunidades. Tinha muita oportunidade na área de tecnologia também. E, aos poucos, muita atividade econômica foi deixando o Rio de Janeiro. Então, onde está o futuro do Rio? O governador Wilson Witzel criou a Comissão da Economia do Conhecimento para pensar sobre isso. A ideia é dar um direcionamento de longo prazo e, ao mesmo tempo, criar um conjunto de iniciativas de curto prazo para responder à pergunta: onde está o futuro do Rio? São muitas as possíveis respostas. O Rio, por exemplo, pode se tornar um grande hub de logística, devido à sua situação privilegiada, perto de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo, dos grandes centros econômicos do país. O Rio de Janeiro pode ser também um centro de excelência nas indústrias farmacêuticas e de saúde. Nós temos grandes instituições nessa área aqui. Quem sabe a gente aproveita para trazer de volta para o Rio, uma parte do mercado financeiro, agora que tem essa indústria das fintechs, são empresas na área financeira que utilizam a tecnologia, que estão começando uma nova fase da indústria. E se nós transformássemos o Rio de Janeiro em capital nacional da inteligência artificial? Vamos trazer todo mundo que está envolvido em inteligência artificial para a nossa praia? E se fosse criada no norte fluminense, que é um local que reúne condições geográficas ideais para isso, a semente de uma indústria de lançamento de foguetes? Não sei quem aqui sabe que na nossa Universidade Estadual, a UERJ, existe um grupo de estudantes que ganhou, há uma semana atrás, campeonato latino-americano de lançamento de foguetes espaciais. E tirou 3º lugar num campeonato nos Estados Unidos, há pouco mais de um mês. Esse é o Rio de Janeiro. Nós precisamos pensar além da Smart City. Nós precisamos pensar no Smart State, porque o único limite que nós temos para isso é o limite da nossa imaginação. Muito obrigado.